gente teve que anular aqui. Tá. Estamos nesse estúdio da Associação Médica aqui de Pelotas, não temos Legal. Público presente, e antes de mais nada quero te agradecer, como eu agradeci a Cris agora há pouco, enormemente pela disposição de vocês, disponibilidade, porque eu sei o quanto que a gente corre, mas eu tenho, assim, uma enorme admiração pelo teu trabalho, Caio, pelo da Cris, e, inclusive, assisti a tua aula de quarta-feira ao meio-dia e levei um xixi da minha filha, tipo, era para estar desacelerando no almoço e não assistindo live. Às vezes a gente leva essas puxadas de orelha, né, dos mais novos. É isso aí, e a minha filha está aqui do meu lado, é essa peste aqui. Oi, Caio. Ah, é você? Tudo bom? Eu sou dentista do sono, daí estou aqui ajudando na Semana do Sono, né, auxiliando. Já te sigo também há um tempo, adoro te acompanhar também. Tu e a Cris. Obrigado, legal, bacana. Vamos lá, são 17h58, tem esse PPT ou é só a conversa, nosso bate-papo que a gente vai fazer? Não, é só um bate-papo mesmo. Ah, eu perfeito. gosto mais de ser mais livre aqui. Maravilha. A Cris também, ela vai fazer toda a conversa de abertura, mas também não vai fazer a apresentação, tá? E eu até estava comentando com ela a respeito do teu posicionamento, que foi na tua aula, se eu não me engano, ou foi na live da Amanda hoje. Cadê o Insta ao vivo, Rafael? Pode pôr. Sobre quem é responsável ou capaz de trabalhar com o paciente a sua nutrição. Quem pode orientar, quem deve orientar, e aí me chamou a atenção que você falou a nutricionista, né? O nutricionista. Então, é uma coisa que a gente, como eu estava comentando com ela, geralmente a gente vê diferente. O médico não lembra que a nutricionista é a peça-chave para reorganizar os hábitos alimentares e introduzir a melhor dieta para aquele indivíduo. É impressionante. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, eu achei muito legal o que tu colocou. Não, para mim é fundamental. Eu sempre indico, como eu passo, né, em nutricionista há muito tempo, a gente tem uma noção, né, mas isso tem que ser muito personalizado, né? Cada paciente tem uma necessidade específica, né? Então a gente sempre depende, né, dos nutris para que os nossos pacientes tenham um planejamento alimentar mais correto, mais regular. Isso é muito bacana. As pessoas têm muito uma visão de que o nutricionista é só para perder peso, né? E não é isso, né? É um educador aí da alimentação. Exatamente, e um exemplo para nós, assim, aquilo também que eu acho fundamental, também você colocou em algum momento, de que o profissional da saúde que está recebendo aquele paciente, ele precisa se cuidar, ele precisa dar o exemplo, ele precisa ser alguém que vai sugerir, vai impulsionar aquele paciente a fazer o mesmo, né? Então, fundamental mesmo. Mas é isso aí. Gente, são 18 horas, era isso que tu ia falar, Dé? Não, que eu estou vendo o pessoal aqui entrando, né? Vão achar que já está no meio da palestra. Mas a gente ainda não começou, tá, gente? Vamos começar agora, tá? Com a abertura da Semana do Sono de Pelotas. E não sei se quer esperar mais um pouquinho o pessoal ir entrando para começar. Eu vou perguntar para o Rafael se está tudo bem. Tudo certo? Débora? Então, vamos lá. Muito bem, oficialmente, então, boa noite a todos. Estamos no estúdio da Associação Médica de Pelotas para abrir a Semana do Sono de Pelotas, na campanha da ABSono de 2022. Sono de qualidade, mente sã, mundo feliz. Como presidente desta associação, convidei o Departamento de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço para criarmos esta programação que é voltada para os profissionais da saúde. Portanto,
é um evento aberto de interesse destes profissionais que se preocupam com a saúde dos seus pacientes. Como membro da ABSono, convidei a Débora Castanho, dentista do sono, para auxiliar o Departamento de Otorrino na organização deste evento, e passo a palavra para ela fazer algumas considerações. Dé. Quero dar boas-vindas a todo mundo, à Semana do Sono de Pelotas. Vou passar aqui o recadinho que está acontecendo também a live no Instagram, agora ao vivo, da @Associação Médica de Pelotas. Estamos aqui no Zoom também, tem o link lá no Instagram da Associação Médica de Pelotas também, para vir aqui para o Zoom, e pelo YouTube também, né? Mas aí eu acho que o Zoom e o Instagram é o que o pessoal está mais entrando agora, pelo que eu estou vendo, tá? Perfeito, ela fica aqui controlando a gente. Passa, então, a apresentação dos nossos dois grandes nomes de hoje. Um psiquiatra e médico do sono, colega Caio Bonadio, e a outra querida nutricionista, Cristina Zinelli. Agradeço enormemente a disponibilidade de vocês que abrilhantam nossa abertura. O médico Caio Ataíde Bonadio é graduado em medicina, se graduou em medicina em 2007, na Faculdade de Medicina do ABC, depois fez residência médica em psiquiatria, a residência médica em medicina do sono a seguir, 2017 e 2018, e mais tarde, no Instituto do Coração, fez a tua titulação com distúrbios respiratórios como bolsista da Fundação Zerbini. O Caio, ele entra para conversar conosco agora nessa nossa abertura da Semana do Sono de Pelotas, com o tema, o envolvimento dos profissionais da saúde com o sono de seus pacientes, que é uma questão extremamente importante e mais do que nunca, eu acho que é o foco da nossa discussão hoje em dia, a importância desses profissionais que lidam com seus pacientes e que passam a ter também um cuidado com o sono deles. O sono também e as manifestações nas alterações de humor e nos transtornos psiquiátricos mais comuns. Caio, contigo. Olá a todos, obrigado pelo convite. Você me envelheceu um pouco, eu me formei em 2012, não me formei em 2007. Em 2007 eu entrei na faculdade. Mas obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar com a Cristina. E eu acho que esse primeiro tema, né, eu sempre lembro muito do meu avô, que era médico, e ele se formou, na época era a Universidade do Brasil, né, Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil, que é a atual UFRJ, lá no Rio de Janeiro. E aí meu avô, ele atuou como médico até os 85 anos, mais ou menos. E aí quando eu disse para ele que eu estava fazendo a medicina do sono, ele não entendeu muito bem. E aí eu tive que explicar para ele, né, o que era a medicina do sono. Porque na época do meu avô, o sono, meu avô, ele se formou em 1956. O sono REM, ele foi descoberto em 1953. E até então, não existiam pessoas no Brasil que estudavam sono, né? Se existiam, acho que a gente não sabia, assim, ou poucas pessoas sabiam. Então, na época dele, até pouco tempo atrás, o sono era tratado como algo passivo, né? Então, você fecha os olhos e nada acontece. Então, a falta de conhecimento sobre o sono, o funcionamento do sono normal, e os seus distúrbios, ele implica diretamente em como os profissionais de saúde lidam com o sono com os pacientes.
Se você não sabe como o sono funciona, o pensamento automático de quem atende uma pessoa que tem queixas de sono é simplesmente aliviar aquela queixa de forma imediata. E isso é feito desde o início do século XX, né? Acho que a primeira indústria farmacêutica, se eu não me engano, que produziu uma medicação para dormir foi a Bayer, em 1910, 1918. Até foi uma medicação que foi criada bem próxima ali do lançamento no mercado da aspirina. E então os problemas de sono, eles são tratados pelos profissionais de saúde desde o século passado como, olha, existe essa pílula aqui, tome esta pílula e você vai dormir melhor. Aí, quando a gente começou a entender como o sono funciona, então, como eu disse, né, em 53 foi descoberto o sono REM. Antes dessa descoberta, tiveram outros marcos, né? Então, na década de 20 e 30, a gente começou a ter um entendimento maior sobre o nosso ciclo circadiano. Então, a gente começou a entender como a espécie humana segue um ritmo, né, claro e escuro. E depois, na década de 50, com a descoberta do sono REM, aí o sono começou a ser mais estudado do ponto de vista da neurofisiologia, né, do funcionamento cerebral, e a partir daí as pesquisas começaram a crescer cada vez mais. Pesquisas com privação de sono, por exemplo, né? Qual que é a função do sono? Bom, não sei, vamos colocar uma pessoa para não dormir e a gente vê o que acontece, né? Que foi o que o William Dement fez na década de 60, 70, e descobriu que se uma pessoa não dorme, se ela está em privação de sono total, ela fica psicótica, né? Fica delirando, tem prejuízo aí do controle glicêmico, prejuízo do açúcar no sangue, alterações de humor e etc. Então, eu acho que a maneira como os profissionais lidam com o sono dos seus pacientes está diretamente relacionada ao conhecimento. Se você não sabe como um fenômeno funciona, você não sabe tratar. Eu passei por isso, né? E eu acho que o grande gargalo dessa questão, ele começa na nossa graduação médica, na nossa formação. Eu sempre brinco com os meus alunos, ou nas entrevistas que eu dou, de que durante os 6 anos da faculdade, eu tive uma aula de apneia do sono, que foi a professora Rosa Hassan que deu, que depois ela foi minha preceptora na residência. Foi uma aula de 40 minutos, estava no 4º ano, e eu dormi. Eu não dei importância para essa aula. E eu depois, quando eu encontrei a Rosa na residência, eu falei isso para ela, brinquei com isso, conversando com ela, deu risada. Porque a gente não dá importância. E o sono não é apresentado de uma forma para a gente, de uma forma atraente, né? É algo sempre secundário. E aí, quando eu saí da faculdade, e quando os meus colegas saíram da faculdade, ninguém sabia medicina do sono. E fica muito aquela visão, né? A apneia do sono é algo que o otorrino tem que tratar. Não, hoje a gente sabe que o otorrino ele faz parte de um grupo muito grande, né? Que tem dentista, que tem físio, que tem nutricionista. E aí, quando eu fiz a residência de psiquiatria, todo e qualquer problema de sono era igual a remédio. Então, eu não conseguia classificar os distúrbios do sono porque eu não sabia que eles existiam. Para mim, era só insônia, apneia e só, acabou. Mas a gente sabe que existem mais ou menos 50 transtornos de sono catalogados, né, na classificação internacional de distúrbios do sono. O que tem acontecido, né, com os profissionais de saúde hoje, médicos e não médicos? Dentro desse contexto pandêmico, as queixas de sono, elas têm aparecido cada vez mais nos consultórios. Então, a gente tinha um problema relacionado aos transtornos de sono, a alta prevalência dos transtornos de sono, que já era grave, que já era expressiva antes da Covid-19, e é um problema que
se tornou ainda maior, né? Então, ele já existia, já tinha muito paciente no consultório com insônia e tal. Só que a epidemia, a pandemia, perdão, ela escancarou, né, de vez esse problema. Então, hoje em dia, não é só o médico que ouve queixa de sono. É o dentista, é o nutri, é o físio, é o terapeuta, é o coaching, sei lá, todo mundo que cuida de gente ouve alguém se queixando de problemas de sono. Cabe a nós, profissionais de saúde, entender que uma queixa de sono, ela é um pouquinho diferente das outras queixas relacionadas à saúde. Eu vou explicar melhor o que eu quero dizer com isso. Bom, pensando na medicina e nas especialidades médicas, né, quando você se especializa, você afunila, né, o teu conhecimento. Então, eu, por exemplo, eu queria ser otorrino. No 5º ano, eu queria ser otorrino. Adorava otorrino, gosto muito até hoje. Tenho muito colega otorrino. Aí eu falei, bom, eu vou fazer otorrino, depois eu vou fazer o quê? Será que eu vou mais para ouvido, eu vou mais para nariz, eu vou mais para garganta, não sei. Então, a gente vai afunilando. O sono não é assim. A gente abre. A gente não afunila, a gente abre, né? Tanto é que o GG, né, o Geraldo Lorenzi, neurologista, médico do sono, ele fala que medicina do sono ou saúde do sono é uma supra-especialidade, não é uma sub-especialidade, porque você abre. As queixas de sono têm o mesmo comportamento. Elas não são queixas específicas. Elas vêm carregadas de elementos que nós, profissionais de saúde, temos que saber identificá-los. Então, o paciente chega para você, ele não fala, olha, doutor, doutora, eu durmo, eu sonho, o sonho que eu tenho é violento e eu atuo esses sonhos na segunda metade da noite. Ele não fala isso para você. Ele vai falar assim, olha, eu estou tendo uns sonhos esquisitos e eu me mexo demais. Ou ele vai falar, putz, eu acordo, eu moro sozinho, não sei se eu ronco, mas eu acordo com boca seca e me sinto deprimido a maior parte do tempo. Então, são queixas muito inespecíficas que você pode abrir um leque de possibilidades enorme. Só que para você fazer isso, para você fazer esse tipo de investigação, a gente precisa ter conhecimento. Então, se você me perguntar, Caio, você acha que hoje o profissional de saúde ele está preparado para lidar com as queixas de sono da população? Eu acho que não. Eu acho que é a minoria que está preparada. E um argumento a favor disso é a quantidade enorme de pacientes que utilizam medicações para dormir. Porque o dormir mal, ele não é investigado adequadamente, ele é tratado como uma dificuldade que, para ser tratada, precisa de uma pílula, porque essa pessoa vai apagar. Só que, dessa forma, você atrasa diagnósticos importantes. Então, quantos pacientes eu recebi no consultório que foram tratados durante anos como sendo deprimidos ou ansiosos e que, quando você vai investigar, você descobre uma apneia obstrutiva do sono. Então, o prazer, né, de ser médico do sono é justamente isso, é você identificar coisas que a maioria das pessoas não identifica por falta de formação. Eu era assim. Quando eu me formei médico do sono, eu olhei para trás e falei, nossa, eu poderia ter feito muitas coisas diferentes. Poderia ter ajudado muitos pacientes. E nesse contexto, eu acho que os profissionais de saúde eles precisam ter o bom senso de reconhecer os limites de atuação. E a gente precisa se conversar mais. A gente precisa falar mais com a equipe multidisciplinar.
precisa sair um pouquinho, né, do nosso trono de marfim e conversar com outras pessoas sobre o mesmo paciente, porque o paciente com queixa de sono, ele tem que ser abordado de forma multidisciplinar, da mesma forma que um paciente que tem uma doença psiquiátrica, uma doença metabólica. E a posição que a gente tem que tomar, né, como profissional de saúde diante de um paciente com queixa de sono é o seguinte: bom, esse paciente está me falando que existe um sono fragmentado, existe uma queixa relacionada ao sono. Eu sei que ele, estou dando um exemplo, tá? Eu sei que ele ronca, provavelmente ele pode ter apneia, mas eu tenho que saber o meu limite de atuação. Então, será que eu vou conseguir tratar isso? Será que eu é que tenho que pedir um exame de polissonografia? Será que eu é que tenho que avaliar esse paciente? Então, eu acho que a gente só corrige esse problema introduzindo mais a medicina do sono nas graduações de saúde, não só medicina, acho que todas, né? E também nas especializações e nas residências médicas. Porque, por outro lado, eu acho que a conscientização sobre as queixas do sono tem aumentado. Mas é que a gente tem aprendido pela dor, porque o número de pacientes tem crescido, né? As pessoas que se queixam de sono têm crescido em número absoluto, né? A cada mês que passa, e a gente vai buscar conhecimento, né? Não tem como, a gente vai discutir caso, a gente liga para o colega, e vê se tem dúvida, se não tem dúvida, então... e as pessoas, isso que a gente está fazendo aqui, né? A iniciativa da Semana Mundial do Sono, da Associação Médica de Pelotas, de outras regionais, é muito importante, porque a informação ela precisa ser divulgada. Então, esse conteúdo que está sendo divulgado aqui em outros eventos, nós, como especialistas, como atuantes, a gente fala todo dia. Todo dia a gente fala. Só que a gente está no nosso consultório. Então, isso precisa ser divulgado, né? E quanto mais pessoas souberem, desde quando eu comecei a produzir conteúdo digital, né, em 2016, desde essa época é muito gratificante as pessoas me procurarem e falarem: cara, eu estava atendendo um paciente e eu lembrei de você, porque você falou isso, eu acho que esse paciente pode ter apneia, e eu encaminhei para você, eu encaminhei para o colega. Então, a informação, esse é um outro aspecto que eu acho que precisa ser modificado. O conhecimento, a informação, ela não pode ter dono. O conhecimento ele tem que ser divulgado de outras formas, sair um pouquinho do ambiente acadêmico, porque o ambiente acadêmico, ele ainda, por questões culturais, ele ainda é muito fechado. E eu acho essa iniciativa importante por conta disso. A gente sai um pouquinho e divulga coisas complexas de forma simples para pessoas que trabalham com isso, que trabalham com gente, e para o público leigo também, que é o maior interessado nisso tudo. E eu falei do paciente deprimido, né, que tem apneia. Eu acho que é um gancho legal para a gente falar da outra temática. Se você pegar o DSM-5, que é o critério, que seria a CID-10, né, das doenças psiquiátricas, né? O DSM-5 é a nossa referência, né, para os critérios diagnósticos das doenças psiquiátricas. Todas as doenças psiquiátricas listadas no DSM, todas, sem exceção, dentro dos critérios diagnósticos, tem um item lá que fala sobre sono. Então, todos esses pacientes, se não tiver lá no critério diagnóstico, está na explicação mais detalhada da doença que eles fazem depois. Então, as doenças mentais, elas, mais cedo ou mais tarde,
elas vão acontecer com alguma alteração de sono. Eu acho que vale a pena a gente falar aqui das principais, né, que afetam aí a nossa população, que são depressão e ansiedade, né? A prevalência estimada aí de depressão é de 22%, e de ansiedade gira em torno aí de 10%. E esse é um dado que a Organização Mundial de Saúde estima para o Brasil. Para o Brasil, em números em números relativos, se eu não me engano, é o país mais ansioso do mundo. Tá? Não perde em número absoluto, porque se você olhar para a China, para a Índia, aí não tem como competir, mas em números relativos é o país mais ansioso do mundo. Então, como que um paciente ansioso ele tem alterações de sono, né? Antes de explicar um pouco sobre isso, acho que é importante a gente ressaltar o seguinte, que às vezes não vale muito a pena gastar tempo para tentar determinar o que veio primeiro, tá? Se foi a insônia ou se foi a ansiedade. Também não vale a pena ficar pensando, isso é uma insônia primária ou isso é uma insônia secundária, porque não vai levar a lugar nenhum. As coisas acontecem juntas, né, como comorbidades. Mas o paciente, o que muda, às vezes, o que ajuda a diferenciar uma coisa da outra, muitas vezes, é o foco da preocupação. Então, o paciente que tem um transtorno de ansiedade generalizada, ele tem preocupações, né, antecipatórias em relação a praticamente tudo. Desde o que ele vai comer amanhã, ou do que ele vai resolver no trabalho amanhã, até coisas mais complexas. E o paciente que tem insônia crônica, ele tem preocupações muito específicas que estão relacionadas ao sono, né? Então, será que hoje eu vou dormir? Se eu não dormir hoje, o que vai acontecer comigo amanhã? Só que muitas vezes essas coisas se misturam, essas preocupações se misturam, e aí o paciente pode ter uma sintomatologia muito complexa, né? Muito robusta, de acordo com a intensidade aí da doença que ele tá sofrendo, né? Que ele está enfrentando. O fato é o seguinte: se eu não trato a insônia, a ansiedade pode piorar. E se eu não trato a ansiedade, a insônia pode piorar e o paciente entra numa bola de neve, né? A gente sabe que o tratamento de escolha, né, para insônia crônica é a terapia cognitivo-comportamental, que pode ou não estar aliada à medicação. Eu começo o que primeiro, Caio? Eu trato primeiro a insônia ou eu trato primeiro a ansiedade? Depende muito, né? Na minha prática clínica, eu costumo tratar as duas coisas juntas, né? O fato é o seguinte: se o paciente está muito ansioso, se ele tem uma sintomatologia ansiosa bastante importante, a gente tem que aliviar essa ansiedade, porque senão o paciente não vai ter reserva cognitiva, né? Condições cognitivas para enfrentar um processo terapêutico comportamental. Então, às vezes, a gente tem que aliviar sintomas ansiosos mais intensos para iniciar uma TCC para insônia. Tá? Do lado da depressão, você pode, só voltando um pouquinho, né, a característica principal assim da insônia num paciente ansioso é mais uma dificuldade para iniciar o sono, né? Isso é o mais comum que a gente vê na ansiedade, é o paciente que se deita, né, que começa a ir para o quarto cada vez mais cedo, porque na cabeça dele a chance de dormir é maior se ele vai para o quarto mais cedo, mas é exatamente o contrário, né? Quanto mais tempo você passa na cama sem dormir, pior. E o ansioso ele tem uma dificuldade maior para iniciar o sono, né? Porque ele tem um estado de hiperalerta que está ali no seu nível máximo no final do dia, início da noite.
E, por outro lado, o paciente que tem depressão, pode acontecer as duas coisas. Ele pode ter insônia, mas ele também pode ter uma hipersonia. Só que, muitas vezes, esses conceitos são um pouco misturados. Às vezes, essa hipersonia do paciente deprimido não é exatamente uma hipersonia, tá? É um cansaço, é uma fadiga, é uma menor mobilidade. O paciente fica o dia todo no quarto. Ele não sai da cama, mas não é que ele está dormindo. Mas ele relata para você, nossa, eu sinto sono, né, o dia inteiro. Tá? E quando a gente fala de depressão, para você ter uma ideia, né, mais ou menos 50% dos pacientes que têm depressão têm apneia do sono. 50%. É muita coisa. Então, nós devemos triar mais pacientes com depressão para apneia. Em algum momento ali do tratamento, eu preciso ver se esse paciente não tem um distúrbio respiratório do sono. E muitas vezes você trata o distúrbio respiratório do sono, a sintomatologia depressiva melhora, mas, por outro lado, uma coisa também não exclui a outra. O paciente pode ter as duas coisas. Tá? Por quê? A apneia do sono não tratada pode causar os mesmos sintomas da depressão. Comprometimento cognitivo, sonolência diurna, alterações de humor, prejuízo da memória, por aí vai. Agora, o paciente com depressão, ele também pode ter insônia, ele também pode ter sono fragmentado. Uma coisa muito comum na depressão, por exemplo, é você acordar antes do alarme, né? Você programou lá o alarme para 7, você começa a acordar cada vez mais cedo, né? Mesmo antes do alarme tocar. Isso é muito comum na depressão, não é um sinal que vai definir o diagnóstico da depressão, mas é uma coisa muito típica, né, que acontece em pacientes deprimidos. Tá? E existem outras doenças psiquiátricas em que podem sim existir manifestações de sono, né? A gente tem, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático, que ele vai acontecer, a principal manifestação, né, clínica em relação ao sono do transtorno de estresse pós-traumático é o sonho, né, relacionado ao trauma. Então, o paciente tem sonhos violentíssimos, né, relacionados ao trauma sofrido, e isso gera uma fragmentação do sono. Tá? E muitas vezes esse diagnóstico diferencial ele é importante, né? Será que isso é um transtorno de estresse pós-traumático? Será que isso é um transtorno de pesadelo? Então, essa diferenciação clínica, muitas vezes, na prática, não é tão simples assim. Tá? Então, precisa de uma avaliação mais pormenorizada, né, do especialista. Doenças menos comuns, mas não são raras. Transtorno afetivo bipolar, por exemplo. Esses pacientes, eles têm alterações circadianas. Eles têm transtornos de ritmos circadianos que ocorrem juntamente com o transtorno afetivo bipolar. Existem autores que defendem que o transtorno afetivo bipolar é uma doença do espectro dos transtornos de ritmo circadiano, né? Olha só que coisa ousada, né? A gente está muito longe de definir alguma coisa em relação a isso, mas a gente sabe que pacientes bipolares têm alterações circadianas, né? Eles têm estudos, relatos de casos, na verdade, né, de pacientes que usaram actígrafo, pacientes bipolares, né, que usaram actígrafo durante meses, né? E você vê direitinho que as alterações circadianas elas acompanham as alterações de humor. Quando você coloca o actograma ali, você vê direitinho essas oscilações, né? Fases em que eles estão mais ativos, com um tempo total de sono menor, e fases em que eles estão menos ativos, com um tempo total de sono maior.
isso é extremamente interessante, né? Porque a intenção do tratamento do transtorno afetivo bipolar, num primeiro momento, é você evitar essas oscilações de humor mais graves, e a gente sabe que quando eles estão estáveis, as alterações de sono também tendem a melhorar. Tá? Pacientes bipolares que não estão tratados, que estão em fase de hipomania ou mania, ou seja, aquelas fases em que eles estão mais eufóricos, eles tendem a ter uma diminuição da necessidade de sono. Tá? Então, eles dormem menos do que o habitual. E eles ficam com um padrão mais vespertino. Ficam mais noturnos. E quando eles estão em fase de depressão, eles passam muito tempo no quarto, né? O nível de atividade menor, se expõem menos à luz e tal. E eu acho que, por fim, para eu finalizar aqui a minha fala, a gente pode falar um pouco das psicoses em geral, né, da esquizofrenia, por exemplo. Muitas vezes as alterações de sono em pacientes psicóticos são as primeiras coisas que aparecem na manifestação clínica de uma psicose. Então, o paciente, além dele começar a alterar certos tipos de comportamento, ele altera o padrão de sono dele, mesmo antes de começar a ter delírios e alucinações. Então, quando começa a alterar o padrão de sono, muitas vezes com comportamentos mais agitados no período noturno, pode ser o início de uma psicose. É um pródromo, né, que a gente chama, e você pode pegar esse paciente bem no comecinho. E aí, quando eles começam a ser tratados, eles têm outros problemas de sono, porque as medicações, elas podem causar ganho de peso. Esses pacientes começam a fumar demais, a tomar muito café por conta da diminuição da dopamina, que é provocada pelas medicações antipsicóticas. Então, eles tomam muito café, fumam muito, isso fragmenta o sono. E também o comprometimento cognitivo, né, dos transtornos psicóticos mais crônicos, por exemplo, a esquizofrenia, vai limitando muito esses pacientes. Então, eles ficam muito sedentários, eles começam a ganhar peso, eles podem ter mais apneia. E isso é muito grave, né, porque se esses pacientes não dormem, eles têm uma chance maior de terem outros surtos psicóticos. Mas eu acho que eu consegui dar um panorama geral aqui das principais doenças e como que a gente pode atuar, né, como profissional no sono. Olha, Caio, fantástico, eu não poderia imaginar diferente. Eu sei o quanto eu estou um pouquinho mais, formada há um pouquinho mais de tempo do que tu. Então, eu te falei 2007, mas eu não vou falar minha formação. Não, eu me formei em 88. Então, acompanhei toda essa função, assim, da época do teu avô para cá, né? O teu avô já era maduro, tal. Então, realmente, nós não falávamos absolutamente em sono na faculdade. E a gente ainda está com uma dificuldade muito grande de conseguir alcançar essa informação. As universidades ainda, e as faculdades, os cursos da saúde ainda não estão preparados para passar essa informação, né? E é o que a gente está fazendo aqui. Mas, enfim, eu vou passar, a gente deixa a nossa conversa um pouquinho para depois, e eu preciso pedir, então, para a Débora que apresentar a Cris, pedir para a Cris, então, entrar com a fala dela. Eu não estou te ouvindo. Acho que seu microfone está mudo. Oi? Caio, fantástico, parabéns, muito bom. Sempre bom ouvir, e eu me formei recentemente, não faz muito tempo, 2018, e não se falava nada em sono na minha faculdade, né, odontologia do sono, não, por sinal, a minha orientadora da faculdade está lá no Instagram nos ouvindo, e ela foi quem quis fazer um TCC sobre sono comigo, que é uma estudiosa do sono também,
Agora, então, a gente passa a palavra para a Cris, tá? Tudo contigo. Espera aí, só um pouquinho. A Cris, então, é uma querida nutricionista com todo um know-how, onde a gente pensa em nutricionista, alimentação saudável, qualidade de vida, exercício físico, ela é um exemplo disso. A Cris graduou em 2004, no Centro Universitário Metodista, IPA, pós-graduação em Nutrição Clínica Oncológica pelo Hospital Moinhos de Vento e Nutrição Funcional pela VP Nutrição Funcional. Cris, a palestra da Cris, a fala da Cris, vai ser sobre nutrição e exercício físico para um sono de qualidade. Cris, muito obrigada, contigo. Olá, boa noite, tudo bem? Sou nutricionista, atuo em Porto Alegre, fiquei muito feliz com o convite e achei um assunto extremamente pertinente, porque eu atendo há bastante tempo no consultório e logo que eu comecei os atendimentos, isso eu digo antes de 2015, mais ou menos não se falava tanto nesse tripé que a gente tem hoje como base de uma saúde íntegra, né? Antes era mais a alimentação, o exercício e tanto faz o resto, né, o entorno. E hoje em dia a gente tem também esse pilar muito, muito, muito importante, que é o sono. E eu adorei, porque recentemente, né, nos últimos 2 anos, principalmente com a pandemia, parece que se intensificou ainda mais essa questão da ansiedade que o Caio falou com os pacientes, que eu vejo que tem total relação com a alimentação, né? Então, como eu falei antes, a gente descartava a parte hormonal, não se tinha nem muito conhecimento, principalmente na área da nutrição, o impacto que tem, né, a diminuição das horas de sono, a mudança, né, essa inversão do ciclo circadiano, e eu antes de entrar a pandemia, eu acho que foi 2019, mais ou menos, eu me lembro que eu participei de um congresso de nutrição funcional, onde o tema, né, imagina, de nutrição, congresso, se falou sobre alteração de ciclo circadiano repercutindo na saúde do paciente, né? Então, hoje eu atendo pessoas que invertem dia pela noite, que têm essa tendência de dormir menos por ficar mais conectados aos smartphones, fazer atividades noturnas, e para mim é muito ruim isso, eu confesso, porque muitas vezes tu elabora um plano alimentar para o paciente. Eu atendo, né, para quem não sabe, eu atendo bastante pacientes que me procuram para emagrecimento, performance, como tu disseste, né, eu trabalho muito com isso, a minha linha de trabalho é muito com isso, e eu tenho uma visão como nutricionista funcional de que tudo é holístico, né, que tem que ter uma integração entre a saúde psíquica, a saúde emocional, a saúde física, e não tem como dissociar o sono de tudo isso, né. Então, quando eu converso com os meus pacientes que estão com a rotina de sono muito alterada, e eu trabalho também pedindo exames laboratoriais, a gente já consegue ver alterações de hormônios importantíssimos, né, no controle de fome e saciedade, cortisol, né, alteração de hormônios de fome e saciedade, que são a grelina e a leptina, e fica muito difícil fazer esses pacientes terem qualquer tipo de resultado mediante essas alterações, né. Então, eu sempre encaminho, né, eu não sou uma especialista em sono, mas eu sempre encaminho esses meus pacientes para psicólogos, psiquiatras, para que trabalhem essa parte, indico que meditem, indico que façam alguma coisa para acalmar, indico higiene do sono, que hoje é uma coisa que está muito difundida também entre todos os profissionais, né, que ajuda bastante, mas muitas vezes não é o suficiente, né. Então, eu quis trazer para vocês aqui dicas práticas, assim, fiz até uns resuminhos, assim, para realmente as pessoas que estiverem assistindo conseguirem colocar em prática, conseguirem refletir se isso está acontecendo nas suas vidas, né, e a nutrição pode fazer muita coisa, não digo que vá solucionar, porque muitas vezes, como, né, precisa de medicação, precisa de terapia, mas eu, como nutricionista, quando eu pego esse tipo de paciente que está dormindo pouco, que está ansioso, que está compulsivo, eu tento passar essas orientações para ver se ajuda, para ver se devolve um pouco de qualidade de vida, e se esse paciente chega no objetivo dele, né, principalmente se é emagrecimento.
Então, eu também vou falar um pouquinho também sobre exercício, que não é a minha área, mas acaba que os meus pacientes que me procuram também praticam atividade física, e uma das coisas que a gente tem que cuidar também muito é essa questão dele puxar a atividade física muito para o final do dia, né? Quando tu te exercita, tu tem uma produção de um monte de hormônios que te deixam... Desculpa, teve um cortezinho aqui na nossa conversa. Então, eu estava falando da atividade física. Acho que a Cris caiu, deve estar voltando daqui a pouquinho. Deve ser a chuva, né? Tá chovendo aqui, viu, Caio? Eu sei que tu não tá aqui no Rio Grande do Sul, a Cris também não tá em Pelotas, mas o tempo Aqui também tá chovendo. Sério, tá daqueles, né? Daqueles que dizem assim, meu Deus, ok, tá chovendo. Vamos esperar a Cris voltar, e antes dela voltar, eu acho que eu vou retomar aquela ideia que eu estava conversando com o Caio a respeito justamente do conteúdo que ele nos passou agora há pouco. Então, fazendo aquele link do tanto que a gente tem que aprender, e como a Cris falou agora, a higiene do sono, ela realmente vem para poder ser mais difundida a preocupação com o sono. Então, isso já nos ajuda muito, né, Caio? A higiene do sono, como ela estava falando. A Cris, eu acho que voltou. Está conectando. Pode continuar, voltei, Cris. desculpa, Perfeito. Tive uma quedinha aqui na internet. Para quem não sabe, eu estou na fazenda, eu estou na minha cidade natal, e aqui a internet ela está oscilando porque está um vento, tá? Então, desculpa, voltando. Como eu estava dizendo, quero dar umas dicas práticas para que vocês comecem a colocar no dia a dia isso, tentando melhorar essa qualidade do sono. Então, vamos começar pelos alimentos que melhorariam essa qualidade do sono. Então, tem-se hoje uma moda de que os pacientes têm, as pessoas têm a intenção, às vezes, de tirar os carboidratos, né? Vou jantar fazendo um jantar onde eu coma só proteína, onde eu coma só salada, onde eu fique com uma alimentação mais leve. E tem muitas evidências mostrando que pessoas que suprimem muito o carboidrato antes de dormir têm uma qualidade de sono pior. Então, uma das dicas básicas, assim, não digo que tem que se fartar de carboidratos, açúcares, bolos, bolachas antes de dormir, mas um pouquinho de um carboidrato complexo muitas vezes vai ajudar na produção de melatonina, né, que é o hormônio que a gente precisa ter durante a noite para ter um sono de qualidade. Então, um pouquinho a gente sempre ajusta para que melhore a qualidade de sono. As nossas avós, elas tinham o hábito de falar que um copinho de leite antes de dormir ajuda na qualidade do sono, e isso não é mito, tá? Existem alguns alimentos que são fontes de triptofano que melhoram a produção dessa melatonina. Então, eu quis dar umas diquinhas para vocês, se forem optar por comer algo na ceia, que sejam esses alimentos precursores de triptofano. Vamos dar uma forcinha para o nosso sono ser melhor, né? Então, o que a gente pode usar como estratégia? As oleaginosas, né? Nozes, castanhas, algumas frutas, né, como abacate, o kiwi, os morangos, a cereja, todas elas são riquíssimas em triptofano. Um copo de leite com cacau também é um alimento comfort para a gente usar antes de dormir e melhora, né? Prova que melhora essa questão do sono. Temos algumas diquinhas de chás também que eu adoro passar para os meus pacientes. Tento poupá-los ao máximo, assim, de ter que usar uma medicação, que eu sei que muitas vezes, como o doutor falou, são necessárias, mas às vezes os recursos naturais nos ajudam bastante, né? Junto com essa alimentação equilibrada, com evitar de fazer exercício no final do dia, indico chás calmantes como camomila, erva cidreira, chazinho de mulungu. Então, tem várias coisinhas que a gente pode fazer para melhorar essa questão da qualidade de sono, tá? Logicamente, evitar refeições muito pesadas antes de dormir, tentar, eu sempre coloco lá nas minhas redes sociais, eu divido muito a minha rotina, né? E muitas vezes as pessoas gozam de mim, assim, que eu janto muito cedo, né? Eu janto 6 horas, 7 horas, mais ou menos, e essa
segundo as evidências, é uma das maiores estratégias que a gente pode fazer pela saúde do nosso sono, né? Quanto mais cedo a gente come, mais tempo a gente tem para fazer a digestão e melhor, né? Melhor vai ser essa qualidade do sono quando a gente realmente for dormir. Então, o que eu indico para os pacientes? Que pelo menos tentem jantar umas 3 horas antes do sono, né? Porque aí vai dar tempo de digerir, tentar fazer opção por proteínas mais magras, né? Não comer alimentos muito processados, porque assim, ó, esse paciente que não dorme, normalmente ele entra num círculo vicioso. O que acontece? Ele não dorme, e se ele dorme, ele vai dormir até um pouco mais tarde, ele não vai sentir fome quando ele acorda, então muitas vezes ele come muito pouco no café da manhã, come muito pouco no lanche da tarde, e aí chega do trabalho ali pelas 6, 7 horas e concentra muitas calorias, né? Concentra uma refeição muito pesada. Isso também já vai ajudar a contribuir para um sono ruim. Então, o fracionamento da alimentação ajuda a entrar numa rotina mais saudável e faz com que esse paciente durma melhor. Se vocês tiverem algumas perguntinhas para me fazer, gurias, também de dúvidas, então vocês podem interagir comigo, porque eu acho que fica até melhor, né? Mas eu acho que falando essas dicas práticas, assim, ajuda muitas pessoas, né? E como eu falei antes também de cair, a higiene do sono é fundamental, tá? Tentar desconectar um pouco mais cedo dos smartphones, colocar um horário, né? Não, eu só trabalho, fico no meu smartphone até 8, 9 horas, depois realmente desligar, diminuir, não deixar luz no quarto, ter uma temperatura agradável também para dormir melhor. Então, tem uma série de estratégias que a gente pode estar usando. Eu vou aproveitar então, Cris, e vou te perguntar uma coisa. Quando você fala assim para o paciente, 3 horas antes de dormir a última refeição, e ele faz assim, como assim? Porque eles comem e deitam e dormem. Isso. Eles exato. Qual é a dica? Não, 3 horas antes de dormir, mas podemos fazer uma ceia ou alguma coisinha, usar algum alimento que possa dar uma disfarçada. O que você sugere, geralmente? O que eu sugiro é uma organização, né? Porque hoje as pessoas trabalham muito e a desculpa, né, para os deliveries, para os fast foods é exatamente porque não tem tempo de cozinhar e é muito mais fácil apertar num botão e pedir uma comida mais ultraprocessada do que preparar a sua comida, né? Então eu digo, um carinho que tu pode fazer pela tua saúde, e isso engloba, né, tudo, entra sono, entra mudança de composição corporal, é organização, né? É dedicar um tempo da tua semana para cozinhar para 2, 3, 4 dias e deixar essas refeições prontas, porque aí chega do trabalho, se tu tem algo já pré-preparado ou pronto na tua geladeira, no teu forno, tu consegue ter uma otimização melhor, tu não vai chegar, tomar banho, mexer no celular e pensar no jantar lá pelas 9, 10 horas da noite. Então, essa organização, ela ajuda bastante. Uma outra questão, gurias, que eu não falei também, que está muito, muito, até o Dr. Caio falou, é o consumo de cafeína. Vocês não têm noção, eu atendo pacientes hoje que tomam, tipo, 10 cafezinhos por dia, né? Tipo, tomo, vai tomando, e realmente... Cafeína, a gente tem tipos de metabolizadores, tem metabolizadores lentos e rápidos. O metabolizador lento, ele nem deve tomar café no período da tarde, porque ele já vai ter um prejuízo na qualidade do relaxamento do final do dia e, consequentemente, do sono. Então, cuidar com esses alimentos e ativos que podem mexer. Bebida alcoólica, outra coisa. Pandemia, muita gente chegou em casa, já estou trabalhando online, já estou me estressando, não consigo sair de casa. Então, um dos poucos privilégios, um dos poucos prazeres que eu posso me permitir é consumo de álcool. Álcool também atrapalha muito a qualidade do sono. Te dá a impressão de que tu tá dormindo melhor, mas tu acorda cansado, tu acorda com ressaca, né? Independente de qual for o objetivo estético, que é o que eu trato, bebida alcoólica assim, é um dos grandes vilões, né? Dessa busca por uma vida mais saudável e equilibrada. Então, uma série de coisas, né? Realmente é um assunto que eu acho que está engatinhando ainda, vai vir muita coisa ainda nessa questão do sono com a alimentação e o exercício, que nem eu disse também, para não deixar para o final do dia, se puder puxar para amanhã, para o almoço, em último caso, né, que seja no final da tarde, mas que realmente não seja algo de alta intensidade, porque essa produção também, não só de adrenalina, que impede o sono, mas também exercício de alto impacto, ele faz com que produza, que tenha muita produção de radicais livres. Os radicais livres também prejudicam essa qualidade de sono, né? Então, o organismo fica
ficar muito estressado, que prejudicaria um sono de qualidade. Então, tá tudo interligado, né? Como eu falei, tem que enxergar essa pessoa com uma visão holística. Ô, Cris, além do excesso de cafeína, eu tenho visto muita... Tá na moda pré-treino, então é mais um estimulante, né? Tem a cafeína, tem o pré-treino, tenho... Esses dias uma conhecida, eu tenho... Meu sono parece que eu tô fazendo muito bruxismo, até vou puxar um pouquinho para minha área. E eu acordo com dor de cabeça e tu acha que eu tô tomando muito estimulante? Sim, muito estimulante, né? Sim. E tem esses cafés turbinados, né, meninas, agora que as pessoas usam para focar para o trabalho, para focar para o estudo, e muitas vezes um desconhecimento, né, como eu falei, existem metabolizadores de cafeína, e os que metabolizam lento sempre vão se prejudicar, porque acabam, além dos cafezinhos, né, da reunião, o café da manhã ou depois do almoço, tem mais esses cafezinhos turbinados que as pessoas usam sem conhecimento, né, do que isso pode causar no teu corpo. E os energéticos também, refrigerantes, excesso, é uma série de alimentos. Realmente a nutrição é extremamente importante. Não tem como tu querer tratar um paciente que está com distúrbio de sono sem que tu avalie a alimentação dele, né? Imagina consumir, como eu falei, consumir grande quantidade de gordura, de açúcar, carnes muito gordurosas antes de dormir. Não tem remédio que faça com que esse paciente melhore a saúde. Ele pode até dormir pelo efeito do remédio, pela paulada que esse remédio dá, mas realmente melhorar num contexto onde tu, né, tem uma saúde íntegra é muito, muito difícil, né? E fazendo o link, né, Cris, com o Caio agora, da paulada com o medicamento, né, Caio? Então, é aquela situação, o que tu tem para me dizer aí em relação a essa medicação? Então, a gente entra agora com a medicação para dormir. Quer dizer, o paciente vem usando essa medicação, alguém prescreveu essa medicação, ele é paciente da Cris, chega lá, eu quero emagrecer, mas ele toma um benzodiazepínico há 30 anos. Gente, é um caos. O que você pode dizer disso, Caio, a respeito dessas medicações, desse uso continuado, uso crônico? É fácil retirar a medicação? Como é que se faz com o paciente que vai na nutricionista, que vai lá no consultório da Cris, precisa modificar os hábitos alimentares para perder peso, porque ele tem uma insuficiência cardíaca congestiva, hipertenso, e usa medicamento para dormir? Boa pergunta. Esse é meu dia a dia. Porque o consultório do especialista ele tem esse perfil, né? A gente recebe pacientes muito graves, né? Que já utilizam medicação há muito tempo, geralmente encaminhado de outros colegas. Mas uma coisa importante para a gente lembrar é o seguinte, que a grande maioria dos transtornos de sono são doenças crônicas. E a verdadeira causa das doenças crônicas é o estilo de vida completamente deturpado. E a Cris pontuou muito bem, não tem como a gente abordar o sono de uma pessoa se a gente não perguntar o que ela come, né? O que eu faço geralmente é uma coisa muito personalizada, porque os pacientes eles podem vir tomando um remédio, eles podem vir tomando 5 ou 6. O máximo que eu já vi, o paciente chegou aqui com uma lista de 16 medicações para dormir. Não existe até hoje um protocolo específico de desmame de benzodiazepínicos, de drogas Z. Que existe prática clínica e alguns protocolos sugeridos por alguns autores, mas e tem a questão que você tem que analisar o que é abuso e o que é dependência química, porque o perfil do paciente ele muda muito. Né? Quando o paciente está num padrão de abuso, teoricamente, ele é menos grave. Assim, ainda. Agora, o paciente já é dependente químico de uma medicação para dormir, a abordagem muda um pouco, né? As consultas têm que ser mais próximas uma da outra, tem que existir um controle muito rígido do fornecimento de receitas, apesar de a gente sabe que conseguir medicação controlada, infelizmente, é a coisa mais fácil que existe.
né? Então, não é porque o remédio é controlado que ele é difícil de conseguir. Você vai aqui em São Paulo, na Praça da Sé, tem um monte de gente vendendo receita controlada, tem farmácias de bairro, né, que fornecem. Um paciente, semana passada, falou para mim que recebia Zolpidem via motoboy, né, sem receita nenhuma. Então, é uma guerra, né? Enfim. Mas o que eu faço é, primeiro, eu preciso analisar qual que é o risco, né, desse paciente, porque e aí eu tenho que fazer uma entrevista motivacional, né, para ver se esse paciente de fato quer parar de tomar medicação, qual o estágio ali que ele está em relação ao uso da medicação e reduzir a dose de uma forma bem lenta e gradual e progressivamente aumentando a rede de apoio desse paciente. Então, em algum momento, ele vai ter que mudar algum pilar do estilo de vida dele. Mas isso, o processo de mudança de hábitos e de estilo de vida, como o próprio nome diz, né, é um processo, não é um evento. A gente não resolve isso em uma semana. Exatamente. A gente resolve ao longo do tempo e o paciente tem que entender que essa evolução, ela não é linear. Da mesma forma, a Cris pode falar um pouco melhor sobre isso, mas da mesma forma, quando você trata um paciente e ele quer perder peso, essa perda de peso não é linear. E às vezes o paciente se frustra porque ele acha que, mas na semana 5 eu teria que estar usando 2 comprimidos de Zolpidem e não 4, como eu estou usando. Tudo bem, a gente vai fazendo ajustes ao longo do tempo, a gente vai trabalhando outras questões. Mas o que eu faço na prática, o que outros colegas fazem na prática é redução lenta e gradual dessa dose, se necessário, a associação de outras medicações para ajudar nesse desmame, então um antidepressivo sedativo, ou até mesmo a introdução de um benzodiazepínico de uma meia-vida mais longa. Mas o fato é, medicações indutoras de sono, ou que têm efeito, né, indutor de sono, elas não tratam transtorno do sono. Elas tratam sintomas mais agudos, mas não atacam as raízes da insônia, as raízes de um estilo de vida que não é saudável. Elas são importantes em determinado momento do tratamento, mas depois elas perdem a função e até atrapalham a evolução clínica desses pacientes, né? Então, e elas têm que ser prescritas por um profissional habilitado, né, que saiba o que está fazendo, porque senão vira essa salada que eu recebo toda semana e que você deve receber também, pacientes tomando 5, 6 remédios para dormir e a gente não sabe nem por onde começar. Perfeito, perfeito. Eu acho que ficou, assim, bastante interessante esse nosso bate-papo, essa nossa abertura. O objetivo é justamente esse. Cris, eu gostaria de saber se tu tens mais algum assunto para levantar, para nos passar. Eu acho que não consegui passar a minha mensagem, era bem isso que eu queria falar, né, de realmente tentar aliar, e realmente que todos os profissionais, por incrível que pareça, não são todos que ainda acreditam, né, nesses pilares, né, e que o sono está muito forte nisso. Então, como eu falei, isso eu acho que tem que crescer cada vez mais, movimentos como esse que tu está fazendo, que é muito legal, assim, para o nosso estado também. E fico muito feliz, assim, eu fiquei muito feliz com a participação. Peço desculpa por ter caído no meio do meu Zoom. De jeito nenhum, foi uma super participação tua, do Caio. Eu só quero agradecer a vocês. Caio, alguma observação? Eu queria agradecer novamente o convite, parabenizar vocês pelo evento, bom trabalho aí nos próximos dias e sucesso. Muito obrigada. Temos um bom trabalho até dia 23, quando a gente encerra por aqui a Semana do Sono de Pelotas, junto à Bessono, nos eventos online. Agradeço muito de coração a vocês dois, a presença, o tempo disponível para essa live, para essa nossa conversa, essa nossa abertura que foi fantástica. Muito obrigada, obrigada aos presentes.
no online, e digo que nós temos alguns questionamentos aqui, mas a gente está com o tempo instável por aqui também, não sei quanto tempo a gente ainda aguenta com luz, e a gente vai encerrar por aqui, a gente manda eventualmente uma questão ou outra para vocês, tá, Cris e Caio, e aí a gente responde para esses nossos participantes, tá bom? Uhum. Fico super à disposição pelas minhas redes sociais e já aproveito para mandar um beijão para minhas pacientes de Pelotas. Eu tenho várias pacientes queridas daí. Obrigada, Caio e Cris. Iniciamos, então, a Semana do Sono de Pelotas. Dia 22 e 23 a gente vai ter mais 2 dias online. Foi muito bom essa troca de conhecimento, cada vez mais multiprofissional, né, o tratamento de N causas na saúde. Muito obrigada. Obrigado, até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.